possível progredir sozinho? Então essa é uma das primeiras indagações que a gente então já fazendo. A gente está observando o homem, o mundo, não é? E a Semana Espírita, não é? Está perguntando assim a gente se é possível progredir sozinho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para vocês 2 minutos para vocês fazerem um cochicho com quem está mais próximo. Por isso seria interessante não ter ninguém sozinho, tá? Então veja bem, quem está sozinho chega mais no outro. E olha só, a partir de agora tem 2 minutos para cochichar. Eu estou aqui cronometrando. Vamos lá. Pode, vem cá, querida, tá? Outro voluntário, vem cá. Mais um. Enquanto vocês vão então se encorajando, tá? A pergunta é essa: é possível progredir sozinho? Não. Não, eu já acho, como estava conversando com o irmão Geraldo ali, sim e não. Porque nós precisamos de um companheiro, uma companheira do nosso lado, para a gente se aprimorar, para corrigir o outro, para trocar experiências de vida, entendeu? Por exemplo, se a gente fala de humildade, nós estamos muito orgulhosos, a pessoa dá um toque, entendeu? Olha, você aí entra aquele lar de família, e agora, por outro lado, daqui a pouco eu volto a desenvolver esse lado sim, um pouco sim, só o lado de é possível progredir também sozinho, intelectualmente. A pessoa, por exemplo, a pessoa é fechada, não participa de um ciclo de amizade, ele não tem uma religião, a maioria não acredita em Deus, então ele consegue progredir culturalmente, muito pouquíssimo espiritualmente, entendeu? Porque ele virou uma pessoa egoísta, a maioria orgulhosa, entendeu? Então ele fica desprovido assim, de uma filosofia do Evangelho que veio trazer Jesus, entendeu? Para praticar a humildade, para praticar o perdão, entendeu? Então as pessoas ficam totalmente assim, nula em relação aos ensinamentos de Jesus, entendeu? Então, aí eu sinto isso aí. Eu não consegui assim, desenvolver meu pensamento, porque eu sou um pouco nervoso falando em público. Aí se eu sempre vai aparecer uma coisa, eu estou nervoso, aí eu fico. Mas eu acho que deu para a gente entender. Obrigada. Obrigado, senhor. Então, o seu grupo acha que não é possível progredir sozinho. Porque se fosse possível progredir sozinho, não existiria humanidade no conjunto, cada um viria sozinho. Mas se está todo mundo junto, é sinal que existe uma necessidade. Tanto que toda vez que a humanidade está muito longinha, muito devagar no aprendizado e evolução, Deus manda missionários para que eles possam acelerar nessa questão, aprender novas lições. Então, olhando para fora do lado religioso, depois numa aula de filosofia, numa aula de sociologia. Aí a gente aprende que o homem é um ser social, um homem que vive em sociedade. Muito obrigada. Ficou faltando. Não apareceu o terceiro voluntário, né? Mas o que nós vamos então ir anotando, né? Isso. O que nós vamos anotando, o que nós vamos ver com a resposta que o Livro dos Espíritos vai dar para a gente, que realmente ninguém cresce, ninguém progride sozinho, né? E há uma expressão muito interessante no Livro dos Espíritos, quando ele fala a respeito da vida em sociedade. Então, lá no Livro dos Espíritos,
parte nós vamos encontrar quando ele fala a respeito da lei da sociedade, e lá, na lei da sociedade, os espíritos vão dizendo que é impossível. Então, vejam bem, se alguém está aí com o livro dos espíritos, a questão é 766. Quando Kardec pergunta assim aos espíritos, a vida social está em a natureza? E aí a resposta é a seguinte: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, o que vai acontecer com que os nossos companheiros aqui, então, a informação que eles nos trouxeram, sozinhos nós não progredimos. Nós, então, vamos precisar desta vida de relação. Quer dizer, nesse instante em que há um e outro, nós estamos ambos, não é? Numa determinada relação, e aqui mais adiante, ele vai também dizer uma coisa bastante interessante, que é a respeito do contato social. O contato social é justamente esta possibilidade que nós temos de estar em contato com o outro. Então, existem assim os contatos, por exemplo, primários. Os contatos primários. Qual é a primeira pessoa que se aproxima de mim? Eu que estou pequenininho, que estou dependendo de tudo para viver. Esse é o contato primário. Mãe, pai. E daí, então, esse contato vai, então, se elastecendo. Mas, nesse instante, eu preciso, então, de estar atento a esse contato. E aí se pergunta, quando nós estamos falando de contato com pai, mãe, de mãe com filho, filho e filho e avós, vocês acham que isso é simples? Isso demanda o quê? Quer dizer, quando nós estamos numa relação de pai, filho, filhos e filhos, avós, nessa questão familiar, a gente se pergunta se a gente precisa de alguns ingredientes para viver bem nesse grupo. Muito. Eu vou dar 2 minutos para o cochicho. Entendeu outra? Vamos lá. Está faltando um voluntário. Vai, Zezé. Não, nós aqui Vai falando. O que você acha? Nós estamos conversando sobre respeito, né? Quando eu tenho respeito, principalmente por mim, eu aceito o outro, né? E nós estávamos conversando quantas vezes a impaciência, a intolerância, muito disso, é quando a gente não tem respeito por nós mesmos, né? E queremos modificar o outro, né? Só para mim, a palavra fundamental é respeito, né? Eu acho que com respeito a gente consegue avançar, consegue ver o outro como ele é, consegue ver a mãe, consegue ver o filho, todas as dificuldades que ele tem, assim como eu também tenho, não é? Então, eu penso assim, a minha base é o respeito. Você tem respeito um pouquinho do amor, um pouquinho da tolerância, um pouquinho da paciência, dá um respeito, né? Um momento de silenciar, né? A gente tem que ter esse momento de silêncio, né? Para que a gente possa conquistar as outras coisas, certo? Muito bem. Muito obrigada. Tem mais algum voluntário? É você que vem? Essa moça ali, ó. Você? Então vem cá, rápido. Então olha só, como nós estamos assim bem à vontade, ficou à vontade, vem aqui e fala, porque com isso nós vamos assim interagindo e todo mundo vai
aprendendo tudo. Porque nós todos, isso, e vamos progredir, porque nós todos temos algo a falar, né? Bom, então, a gente estava ali aproveitando para também ajustar o nosso PowerPoint. Então, a gente já viu, a gente já concluiu que não é possível progredir sozinho. E aí, eu fui ao dicionário para saber esse significado, né, do progresso. O progresso é o ato ou efeito de progredir, de caminhar para frente, de avançar, de prosperar. Então eu vou estar precisando sempre estar refletindo a respeito dessa questão de prosperar. E aí a gente perguntou a vocês, você acha que é possível então prosperar, progredir sozinho? E a gente então já chegou à conclusão e as opiniões elas foram sendo trazidas no sentido de que sozinhos nós não podemos progredir. E aí, a questão 779 de O Livro dos Espíritos é a seguinte, eu vou ler para vocês, né? Kardec pergunta aos espíritos: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, quer dizer, esta força que nós temos para progredir, para avançar, a gente áurea na gente mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Os espíritos então dizem isso aí. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, vamos entender o que Kardec, o que os espíritos, então, responderam a Kardec, como é que nós vamos interpretar isso e como a doutrina espírita nos ajuda a entender melhor essa questão que está colocada ali. Porque, vejam bem, quais são as bases da doutrina? O que a doutrina está dizendo para a gente? Vamos lá, quem me ajuda? Uma coisa importantíssima, aliás, uma das coisas muito importantes que a doutrina espírita diz para a gente. Quem sabe os princípios básicos? Hein? Existência de Deus é um princípio básico. Existência de Deus é um princípio básico. O outro. Comunicação não explica o outro. Olha, reencarnação Isso, olha só. Vamos rever a existência de Deus. Fato? Sim. Então a doutrina espírita mostra para a gente um Deus diferente daquele que a gente ensina. Né? A sobrevivência da alma, é verdade? Né? Eu pensava que a morte existia, não é isso mesmo? E eu hoje estou confortável porque eu sei que a morte não existe. Né? Guimarães Rosa, certo dele morrer, ele dizia assim: eu agora vou saber se a morte é uma vírgula, é um ponto e vírgula ou é um ponto final. Que ele terá dito? É uma vírgula, né? É uma vírgula porque existe muita coisa antes e muita coisa depois, né? Então, vocês vejam bem, Deus é a sobrevivência da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade, né? A comunicabilidade. E aí então, minha gente, quando eu penso nesse complexo de informações, eu entendo por que ali os espíritos estão dizendo, mas nem todos progridem simultaneamente
Não? O professor Benhomo é um educador, né? Ele desencarnou há 2 anos atrás. Ele faz um estudo muito interessante a respeito das idades espirituais. E aí, o que significa dizer, não é? Cada um de nós tem uma idade espiritual e tem experiências diversificadas. Então, eu posso ter 50 anos na idade física, quer dizer, no meu corpo, né? Mas eu posso ser um espírito muito velho. Eu posso ter 10 anos e eu posso também ser um espírito com muita experiência. Então ele dizia o seguinte, que a gente pode ter uma criança, uma criança adolescente, uma criança adulta. Entenderam? Quem não entendeu? Entenderam? Eu posso ter um adolescente criança, um adolescente adolescente e um adolescente adulto. Entenderam? Dependendo. Exatamente. Eu posso ter um adulto criança, um adulto adolescente e um adulto adulto. Entenderam? Alguma dúvida? Estou vendo alguém rir, por quê? Alguém se viu? A carapuça. Não, aí é muito bom que a gente saiba, não é, que essa informação que a doutrina espírita me dá e me ajuda a entender várias situações, porque se eu estou aqui falando em contato social, eu vou estar em contato com espíritos de variada categoria, verdade? Por isso, ele diz aqui, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Aí então nós vamos entender que tudo aquilo que a gente passa no nosso dia a dia ajuda a que a gente tenha experiências, e estas experiências então fazem com que a gente progrida. O Haroldo Dutra, ele tem uma palestra muito bonita em que ele fala o seguinte, né? Então, se referindo lá ao Rio de Janeiro, ele disse o seguinte: então, uma pessoa passando assim pela rua, de repente ela é assaltada, não é? E aí ele diz, aqui, este fato serviu para progredir as duas pessoas, serviu. Embora a gente ache que não, para o assaltante ele vivenciou uma emoção, uma grande emoção, é verdade? Para quem foi assaltado também viveu uma grande emoção. Aí a gente vê, não, mas quem sofreu a maior emoção é a pessoa assaltada. E que emoção! E que emoção, né? Mas o outro também sofreu uma emoção porque ele vai naquela hora, está preocupado em obter aquele produto, não sabe se ele vai ser perseguido, se vem um outro assaltante, se vem um policial, se vem... E aí ele diz o seguinte, eu achei interessante, porque a gente não vê por esse lado, né? Porque nessa hora a gente quer penalizar aquele assaltante. Mas ele diz, os dois vivenciaram uma experiência significativa para eles, que vão ajudar no
Então, ele estava dizendo para a gente, é isso que realmente acontece. Então, vejam bem, nem todos progredimos da mesma maneira e simultaneamente. Isso, meus amigos e meus queridos irmãos, vai fazer com que a gente pare e pense na nossa vida, naquilo que acontece conosco no dia a dia, porque olha só, toda a situação nos traz uma experiência e uma gota a mais no nosso progresso. Isso não dá para a gente pensar? Tudo o que acontece conosco, então, é uma experiência significativa. Significativa nesse sentido que ela vai nos empurrar para o crescimento. Então, ele disse assim, assim então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, é no contato social que eu, que sei um pouquinho mais, eu vou aprender, eu vou aprender também com aquele que sabe pouco, porque eu vou aprender como me relacionar com ele. Não é isso mesmo? Quando a gente... Ótimo, levante o braço. Outra situação nos traz experiência e uma gota no progresso, né? Uhum. E o peso da experiência, no caso, é maior ou menor do que essa gota? Aí a gente não sabe. A experiência vai sendo feita o seguinte, você sabe, olha, você veja bem, a água está aqui nessa altura. Digamos, as nossas experiências, elas estão sendo colocadas num determinado vaso, que não está cheio e nem vai se encher nessa encarnação. Tá? É isso que é bom a gente saber. Porque numa encarnação eu não tenho toda a experiência que o espírito precisa, é verdade? Então, vai ser uma gota que vai ser acrescentada aqui. E aí, cada um sabe de si. Não é fantástico a gente entender isso? Aquilo que de repente foi ruim pra gente, e a gente acha que foi ruim pra gente, ele vai trazer uma contribuição para a nossa vida. Bom, então, dizem os espíritos Allan Kardec, assim então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E aí, o que se chama contato social? Nossa companheirinha falou aqui da sociologia, porque esse é um dos assuntos que a sociologia estuda, né? O que é o contato social? São as formas que o indivíduo, então, estabelece as relações sociais e as associações humanas. São os grupos. Nós estamos sempre vivendo em grupos, mesmo que a gente não goste, não tem gente? Tem gente que não gosta de gente? Tem um motivo. Tem um motivo. Você tem que ir à escola, tem que viajar no ônibus. É isso mesmo, ótimo o que você falou. Todo mundo ouviu o que ele falou? Não. Então fala mais alto um pouquinho, repete. Todos nós vamos à escola, todos nós viajamos de ônibus, viajamos de trem. E aí há um contato. Às vezes uma pessoa, hoje por exemplo, eu vi a menina me parou para pedir uma carona para mim comprar gasolina, o carro dela ficou sem gasolina. Então, eu conheço, não sei quem é, mas fiz a minha parte. Exatamente, você ajudou. Então, é essa questão que vai acontecer e que a gente começa então, a amadurecer essa informação. Então, como a gente estava falando, essas relações sociais primárias, então, elas são de mãe, né, filho,
amigos e os avós. E aí, então, quando a gente estava falando aqui nas avós, né? E a gente está falando assim, eu tenho que, como é que é minha relação em casa? Não é? Porque vocês vejam, se nós progredimos simultaneamente de vários modos, a relação dentro de casa, ela é fundamental, porque é ela que vai me dar base para que eu viva em sociedade. A vida em sociedade, ela só é complicada para quem, nos seus contatos, nas suas relações sociais primárias, ela teve, digamos assim, alguma dificuldade, alguma situação difícil. Eu queria saber o seguinte, vocês têm boas lembranças das avós de vocês? Vocês têm? Dos pais de vocês? Dos pais não? Dos filhos de vocês? Alguns, né? Aí eu resolvi trazer para vocês, vou trazer para vocês o bilhete. O bilhete que um neto escreveu para a avó no dia do sepultamento da avó. Ele disse assim, não, isso aqui não pode ficar muito guardado, mas a gente vai ter que ler, já que a gente está falando em contato social, esse contato primário, né? Porque a gente vai tentar ver. Eu vou ter algum rapaz aqui que tem uma voz bem bonita. Você? Então vamos lá, querido. Olha só, então deixa eu só relatar para vocês, né? O Francisco, que ali está, neto da Dona Olinda, né? E ele morava, eles moravam numa casa, a Dona Olinda morava embaixo, e ele com a mãezinha em cima. Então vejam, porque depois nós vamos comentar a respeito disso. Pode ler, bem alto. Dona Olinda, neste momento estamos todos com o coração apertado e vazio ao mesmo tempo. Dizer um adeus, ou melhor, um até logo, tão repentino nunca será fácil. Assim como chegar ou sair de casa, sem te visitar, será um hábito difícil de perder. Quantas saudades vou sentir de entrar na sua casa, te chamando e às vezes sem resposta, ficar te procurando pela casa só para ver se está tudo bem, ou em plena madrugada, apagar a luz e desligar sua televisão, para que seu sono fosse confortável. Que falta fará te perguntar, vó, tem alguma coisa para comer? Besteirinha mesmo, e receber a doce resposta, não, mas o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça para você? Quanta saudade terei de te acompanhar ao mercado durante as compras, conversar sobre cozinha ou simplesmente sobre o quão atarefado você está. Vozinha, obrigado por nos ensinar tanto sobre a importância da família, por ter lutado com unhas e dentes pelas suas vontades em nossos barracos de família. Os almoços de domingo preparados por você. E por sinal, mesmo nós, sendo de 7 a 10 pessoas, havia comida para 5 gerações da família. Lindinha, com sua partida deste plano, o mundo fica insosso e sem brilho. Afinal, bolos com brilho eram sua marca registrada. Quanto orgulho todos temos por termos sido criados pelas mãos habilidosas e mente criativa que você tem. Entrar na sua casa e se espantar com um bolo de dar inveja a qualquer confeiteiro da TV, não tem preço. Sempre com um toque especial e um sabor único. Isso sem falar dos quitutes que levamos aos amigos que, ao perguntarem quem fez, nós enchemos o peito para falar. Minha avó quem faz, ela é sinistra. Vó, não dá para esquecer tudo que você fez por nós. Sua generosidade sem tamanho nos criou com amor incondicional. Não tem como esquecer quão feliz você ficava por nos presentear, sempre com um envelopinho até hoje. Nem o dia das crianças era esquecido.
fazendo com que seus netos, a médica bem-sucedida, o treinador aspirante e a futura engenheira se sentissem crianças mesmo depois da vida adulta. Sem falar do orgulho em suas palavras ao dizer: a mais velha é doutora, meu neto é técnico do Botafogo, e a mais nova estudou no militar e agora faz engenharia. E que mãe, mesmo com as filhas criadas, qualquer sinal de desconforto de uma das duas era um motivo de angústia sem tamanho. Obrigado minha velha, por tanto carinho e ensinamentos. Minha avó, neste momento estamos todos nos despedindo por um breve período, mas sabemos que você estará feliz por encontrar aquele velho doido, de personalidade marcante, a falta que ele te fez, a saudade que ele te deu, poderá ser sanada agora. Talvez você nunca tenha escutado da minha boca, mas nunca é tarde para dizer eu te amo. E como em todos os dias da minha vida em que te encontrava e me despedia, te deixo um beijo. Eu sei que nos veremos novamente. De seu neto Chico. Esses fatos estão caros aos nossos corações e eu tenho a certeza, se mais outros de vocês quisessem falar, vocês estariam lembrando, né? E ali, naquela carta do Chico, né, o que a gente começou, o que a gente foi percebendo? Porque naquela despedida da avó, né, ele falou a respeito daquilo que ele cresceu no seu dia a dia, vendo a relação da família. Vocês viram, mesmo com os filhos mais adultos, né, ela estava ali presente, né? E ela foi justamente essa avó tão presente que deixou, quer dizer, deixou entre aspas, né? Porque ela foi para um outro espaço, né? Mas ela foi formando hábitos, né? Ela foi ajudando uma coletividade que é pequena, né? Começa pequena, né? Para essa vivência na sociedade. Então, o que a gente está refletindo a respeito dessa questão do progresso? A gente não progride sozinho. Deus nos coloca num grupo social pequenininho para que a gente tenha experiências bem enriquecidas e, na medida que a gente vai vivendo, essas experiências vão se incorporando na nossa vida para que a gente possa lidar com os outros grupos dos quais a gente vai participar. E aí, então, a gente vai também começando a refletir que nem sempre esse contato em tantos grupos maiores, ele fica muito fácil. Não fica muito fácil porque cada um é um. Nós ainda estamos nessa transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, mas que também não vai acontecer agora, não é? Mas que nós estamos em contato, como o livro dos Espíritos vem nos falando, não é? Com espíritos, digamos assim, de vários tipos, de várias procedências. Tarefa para casa. Então, hoje à noite, antes de vocês dormirem, vocês vão pegar o Evangelho, exatamente no capítulo 17, o item 10, e vocês vão fazer uma meditação sobre esta página, porque ela é fundamental, porque vai dar um roteiro para a nossa vida no dia a dia, somado com tudo aquilo que a gente já vem conversando a respeito do contato social e da necessidade da vida em sociedade. Esta mensagem está assinada por um espírito protetor que, na informação de Divaldo Franco, é de Joana de Ângeles. Existem duas mensagens da Joana de Ângeles no Evangelho. E essa, então, é uma delas, tem, assim, um conteúdo da maior importância. Então, o que a gente vai fazer?
Agora, nós vamos ler, né, e aí eu vou pedir ao Gustavo para ler a mensagem para a gente vai acompanhando, e depois, então, os amigos vão dizer quais foram as duas ideias principais que aquele determinado grupo encontrou nessa mensagem. Então, para quem está com a mensagem, para quem está do lado, eu já pedi desculpas a vocês que eu fiz uma média de participantes e foi um pouquinho maior, mas aí a gente senta ao lado de quem tem a mensagem, tá certo? Então, Gustavo, queria que você ficasse de pé, para a sua voz pairar melhor. Vamos. O sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possas santificar. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a quem provém de uma consciência limpa, seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, elevais o pensamento a esse Criador e lhe peçais, no arroubo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluís. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar um homem que vive insular. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade,
mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. No Espírito Protetor. Belíssima, profunda mensagem, já para a gente sorteio, né? Você que deixou essa primeira, vamos fazer quais foram as suas ideias que o grupo achou mais importantes. Bom, fui chamado a estar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Bom, isso aí a senhora falou e fica bem claro, né? Que cada um com individualidade, cada ser não está num processo evolutivo maior, outro menor, um aprende com o outro e não tem como fugir disso. Isso é a realidade, né? Clara e nata. A gente aprende com o eu, e o grupo, ele até comentou que muitas vezes a gente até vê o eu do amigo, ou numa situação de trabalho, na escola, na praia, isso aqui, e comete o mesmo erro, mesmo vendo esse erro, a gente paga para ver, né? E a consequência desse erro pode ser até um dano maior para a gente também. Então, a gente aprende. Então, não adianta, cada um tem sua individualidade e o conhecimento vai um buscando o outro, né? Não esquecer o outro, nem decidir aprender com o próximo. Esse foi o que nós tiramos. Essa parte. A outra é: aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não temos de pensar senão se sua vida é de um egoísta. Bom, vamos trazer para a nossa realidade. Quando a gente estuda, cada um tem sua formação, depois pratica. Nós aprendemos, né? De escola, de faculdade, depois passa informações. Não adianta a gente ficar clausurado no lugar estudando, aprendendo e não passar para o próximo, né? Senão, de que adianta? De que vale a gente ter o conhecimento e não passar? Né? Se você conhece uma planta, você sabe que ela é uma roseira, não vai explicar para o outro que é uma roseira. Está com um amigo? Não, só tem uma roseira, né? Um capim-limão, um exemplo básico para a gente poder ver. Então, o conhecimento, a gente tem que tê-lo e passá-lo, né? Guardá-lo para a gente, né? Isso não vai valer de nada. Essa foi a conclusão do grupo. Muito bem. Muito obrigado. Pode. Outro grupo, pode fazer. Eu vou em termos de essência, né? Nós sabemos que isso aqui é um chamamento a que a criatura viva com consciência de que é espírito e matéria. Consequentemente, vivendo no mundo dos homens, esta pergunta que se faz necessária, ela vai acontecer. E na medida que nós temos consciência de que o que prepondera, de que é mais valioso em nós é o espírito, obviamente nós vamos ter, através da nossa evangelização, de tudo que o mundo vem nos ensinando, na prática de nossas casas de religião, nós vamos sentindo que viver com o outro é uma arte. E nós precisamos aprender a viver com o outro desde que haja dentro do espírito da criatura uma compreensão de que todos somos diferentes. E se todos somos diferentes, vamos trabalhar esse instinto, essas prevenções, esses preconceitos, vamos amenizar o trato e, consequentemente, conseguir tirar proveito de viver com os outros. Porque enquanto formos assim seletivos, a gente nem favorece e nem é favorecido. Esse é um aspecto. Dentro deste ângulo, a criatura cresce. Dentro deste ângulo, a criatura também, a partir da oração, a partir das invocações, nós vamos, com o trabalho da espiritualidade junto aos corações de boa vontade, vem vindo um acréscimo sobre aquela base que nós já trazemos. E nós, então, vamos gradativamente atingindo o estágio da caridade que Jesus disse, que ela engloba todas as virtudes. Consequentemente, nós não podemos permanecer dizendo, eu estou no estágio de um ser caridoso. Nós não vamos chegar ao ponto de dizer, eu sou
uma criatura caridosa, porque já há alguma coisa dentro de mim que se incomoda quando eu vejo a dor do meu semelhante e que eu posso lhe dar uma mão. Para mim, os dois pensamentos fundamentais é este: somos humanos, não vamos nos restringir somente à vida material, somos espíritos, vamos acreditar na promessa do Cristo e vamos zelar por esse aspecto de nossa vida. que as vossas transformações vos permite. Basta-vos reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu. Basta concretizarmos ou acabarmos uma obra, leveis o pensamento a seu Criador e peçamos a Ele. Então que a gente tenha esse cuidado dessa virtude, né? Que essa virtude, a gente não precisa, para trabalhar a virtude, mudar o nosso modo de ser, deixar de ser alegres, deixar de rir, deixar de brincar, de ouvir uma piadinha de vez em quando, né? Desde que ela seja sadia, desde que não mexa com a vida do outro, não é isso? Então nós não precisamos nos mascarar, mas ainda que nós já somos mascarados, né? Eu disse lá adiante que nós somos máscaras, que a cada encarnação vão sendo trabalhadas, né? Então que nós possamos fazer esse trabalho, deixar que essa virtude que a gente traz cada um em nós, insta no nosso íntimo, vá aflorando de acordo com a vida que nós vamos viver nessa experiência. Então, das duas vão prestar as vidas. Se o resto é uma Aí, até porque, vou fazer a minha colocação aqui. Até porque Deus é muito misericordioso. Aí, olha aqui, não desiniciemos. Não vamos nos maltratar por isso. Vamos sorrir, vamos cantar, não é? Porque é uma troca, é uma evangelização, é um ajudando o outro nas suas dificuldades, eu crescendo com alguns, outros crescendo comigo. Então, não imagineis, portanto, que para viverdes em comunhão, em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso que você iniciéis e cobrais de cinzas. Não, ainda uma vez nos dizemos, de todos seres, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que eu possa ofender. Vou fazer esse vale, Senhor, os discípulos amam o cristianismo. Deus é amor, e aqueles que o amam santamente, eles abençoam. Então estamos todos, numa grande evangelização, numa grande escola, aprendendo com os outros. Somos de muitas vidas, eu sou muitos eus. E vai somando esse aprendizado, gente. Essa misericórdia de Deus é maravilhosa, né? Posso falar? Pode? Já falou. E nós identificamos os seus pontos. Eu falo com o homem mesmo. Deve ter piedade, caridade e justiça. Porque se ele se doar, ele não vai conseguir ser uma pessoa bem considerada e mais. Ele pode ter uma obra necessária no plano material, que é a missão de todos nós. Então, se quisermos colocar isso. Bom, eu inicialmente eu queria lá. De herança, ficar no nosso herança. Vou ler aqui o versículo. Sejam joviais, sejam bons, mas seja a vossa jovialidade. Aqui provém uma consciência limpa. Seja a vossa aventura do herdeiro do céu, enquanto os dias faltam para entrar na porta da herança. Nós imaginamos que a vida nós devemos fazer, primeiramente, a caridade para conosco mesmo.
caridade essencial é aquela que fazemos a nós mesmos. O apóstolo João diz que a caridade que fazemos a nós mesmos é viver segundo os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que aqui sintetiza toda esse viver no mundo, nós vivemos segundo os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e aguardarmos todos a posse da herança. Qual é a herança? Qual é a herança que eu digamos de posse dela? Na minha opinião, seria a paz interior, seria o sossego íntimo, seria a felicidade de estar com a consciência tranquila e dessa caridade que a gente faz na gente mesmo, que vem aqui a forma do Senhor. Nós automaticamente somos caridosos para com nós. Nós estamos prontos a ser os nossos viver com dó da maneira mais correta. Ok, obrigada. Bom, a Iracema realmente isso, né? Falou bem, né? E a gente vai vendo assim esse recado que a Joana de Ângeles está trazendo para a gente, né? É só que a gente lembre que a gente está falando a respeito do progresso, se alguém pode progredir sozinho, e a gente está vendo, né, que a lei de sociedade, né, é que todos nós estejamos interagindo, porque cada um depende do outro, ninguém vive sozinho, ninguém vai viver insulado. Aliás, a gente vai ver isso aqui a pouco. Então, quando a gente está falando aqui do homem do mundo, ela vem dizer para a gente, né, que o sentimento de piedade deve animar o coração, nosso coração, né, e implorar a assistência dos bons espíritos. Porque ela aqui vem dizendo que a gente tem que implorar a assistência dos bons espíritos, né? Então, vivendo nesta sociedade em que nós vivemos, nós sabemos, né, que assim como os espíritos vão progredindo cada um no seu ritmo, nós ainda temos uma sociedade em que encarnados e desencarnados se acotovelam. Eu sei também que eu sou um imã. Nós somos ímãs e nós vamos estar atraindo aqueles que estão na nossa faixa vibratória, é verdade? Então, se eu não estou sintonizada com os bons espíritos, eu vou sintonizar com quem? Com ainda os ignorantes. Eu vou ter muito cuidado, que como eles dizem, né? Deus nos deu a possibilidade da palavra. E às vezes, com a palavra e com os pensamentos, a gente sintoniza com algumas ondas não muito legais. E aí ele diz, a Joana diz, né, que a gente eleve o nosso pensamento para a gente entrar em contato com esse grupo de espíritos bons, para que a gente esteja vivendo, né, e que esteja germinando essa semente que Deus colocou dentro de nós. Todos nós temos essa semente. E a educação, né, o contato vai fazendo com que essa semente vá brotando. E aí ela diz então, que vocês não pensem que exortando, quer dizer, sugerindo, orientando, para que a gente esteja sempre em prece e evocando a espiritualidade, que a gente vive uma vida mística. Quer dizer, eu não posso ter contato com o mundo,
isso não me interessa, né? Então, não, mas o mundo, né? O mundo só traz problema, não, o mundo só traz perversão, e aí eu prefiro ficar no meu mundo. Ela disse assim, não, não é isso que a gente quer, não. Vocês estão condenados a viver em sociedade. Olha só, gente. É a expressão que ela coloca aqui, não é? Vocês estão condenados a viver em sociedade. E aí, então, ela sugere o seguinte, né? Que a gente viva com o sentimento mais puro que a gente possa viver. E ela diz uma coisa aqui, que a gente é chamado a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes. É o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Entre os Dois Mundos, alguém aqui já leu? Você já leu, né? Entre Dois Mundos é um livro ótimo, que a gente também se enriquece muito lendo. Então ele vai dizer para nós qual é o tipo, ou melhor, quais são os tipos de espíritos encarnados na Terra nesse instante. Então ele vai dizendo, né, que existem aqueles espíritos que estavam recolhidos há algum tempo em outros mundos e que renasceram para ter a oportunidade de se reerguer em outras bases. Estão aqui grandes criminosos que reencarnaram, estão aí com as criancinhas, que já trazem aquele instinto, né, da maldade, da perversidade. Mas estão também filósofos, artistas, escritores, historiadores. Então vocês verificam, vocês pensem, né, essa mistura que está acontecendo. Essa mistura, como eles falam aqui, dos caracteres opostos. Eu tenho aqueles que eram ex-suicidas, eu tenho aqueles que eram padres, que eram freiros, vocês estão entendendo? Que foram historiadores. Então há essa miscelânea. E existem também aqueles cuja informação está lá num dos livros, aliás, num dos livros do Chico Xavier, quando ele fala de uma cidade que ele viu no plano espiritual, que era uma cidade onde havia uma perversão sexual, e ele disse assim, nossa, mas que cidade aí. Os amigos espirituais dizem para ele, olha só, daqui a 50 anos, isso em 1950, daqui a 50 anos, esses espíritos estarão retornando ao corpo, estarão vivendo com vocês. De repente são os nossos filhos, são os nossos netos, os nossos sobrinhos, e a gente fica escandalizada com a atitude deles, mas ele diz assim, não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Então aí vem dizendo para nós o seguinte, a gente vai precisar olhar cada um deles como espírito que é. Eu não sei qual é a bagagem que ele traz, mas eu estou percebendo alguma coisa que o que ele pede é que a gente não se escandalize, nem se horrorize, e nem queira se afastar, né? Que a gente queira, então, deixar longe, não quero nem contato. Esse contato me faz mal. Vocês estão entendendo? Estão entendendo direitinho o que ela está querendo dizer para a gente? Alguém tem dúvida? Não, né? Então, ela diz aqui para a gente, sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade que vem de uma consciência limpa. Então, eu vou estar alegre dentro dessa medida, entenderam? Eu não posso estar de qualquer maneira,
Você está entendendo? Eu estou em todas. Eu estou aqui para todas. Eu não posso, porque eu já me entendo como esse espírito. Eu também tenho que me preservar. Eu tenho que me guardar, não é? Mas eu não posso, digamos assim, discriminar. Eu acho que o termo certo é essa, fazer discriminação. Tá? Será que dá para a gente viver assim? Hã? E dono da verdade. Até porque eu também não sei do meu passado. Como Emmanuel diz que nós não temos um passado recomendado, e aí então a Joana vem dizendo para nós, né, que a gente então não precisa ter aquele aspecto severo, aquela pessoa que está sempre com o seio fechado, como se fosse aquela pessoa muito séria, intocável, né? Ele disse assim: basta recorrer todos os atos da vossa vida ao Criador. Essa é a nossa ligação com Deus. E peçais então a sua proteção para que a gente tenha êxito. Então a gente, nesta nossa vida, né, no mundo, em sociedade, a gente então vai agradecer a Deus, a gente vai orar, pedir a bênção de Deus, a gente vai estar ligado a Deus, não é? Para que as nossas ações sejam assim purificadas. Quer dizer, gente, é todo um processo, todo um programa de elevação espiritual que eu vou estar fazendo. E aí ele diz o seguinte, que ela diz, né, que a perfeição está na prática da caridade absoluta. E a caridade absoluta, como está lá no Livro dos Espíritos, é o BIP. Lembra do BIP? Isso, opa! Está aí. Isso, está praticando. Benevolência, né? A indulgência, né? E o perdão. Até que eu tenho também que fazer todo esse trabalho do auto-perdão. Né? E aí ela vai dizendo em si que aquela pessoa que se priva voluntariamente do mais poderoso meio de se aperfeiçoar, só pensa em si e é um egoísta. Aí eu vou pedir a Paula para ler uma coisa para a gente. Um caso, e aí vamos ver o que está colocado aí. Vamos. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se, quando possível, contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semimorta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o celular achado e chamou irritadiço: não perderei tempo, a hora exige cuidado para comigo mesmo, sigamos à frente. O outro, porém mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para adiante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos colando paternalmente ao próprio peito e, aconchegando ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado de buscar. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, no desvão do caminho alagado. Seguindo a prece a sós, com a ideia egoística de preservar-se,
não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indemne de semelhante desastre. Realmente chama muita atenção essa história. O nosso lado egoísta, que às vezes fala um pouco mais alto, e às vezes a gente não se dá conta que a gente precisa abrir um pouco a nossa visão para os outros, para o mundo em volta. Acho que isso fala, né? Exatamente isso. Na medida que a gente parou de olhar para nós mesmos, a gente para de olhar para nós mesmos e olha um pouco em volta, e tem alguém precisando um pouco da gente, então a gente percebe que até esse alguém que está do lado pode nos ajudar e vai nos ajudar certamente. Você precisou aqui assim. Paula, quer comentar? É interessante quando a gente não percebe que a chance de progresso está ao nosso lado. E a gente às vezes perde muitas oportunidades exatamente por conta disso, de achar que a gente se basta, né, de que o que eu conheço até aqui me salvou até aqui. Mas aquilo pode não me salvar mais além. E até na hora que eu estava lendo e você falando, eu me lembrei de um fato que, por exemplo, os japoneses, quando eles produzem aquelas xícaras maravilhosas, né, para eles tomarem os seus chás em grandes encontros, quando se quebra uma xícara, eles preservam. Porque eles dizem que ali está uma obra de perfeição. Porque o resto é linha de montagem. Mas aquela tem uma particularidade. Na maior parte das vezes, as nossas quebradiças a gente quer esconder, né? E a gente não percebe que às vezes a vida pede que nós as mostremos, porque mostrando para o outro, pode ser que o outro também se fortaleça e fale, ó, achei um igual, mas chifrinha quebrada também. Vai dar para continuar caminhando. E a gente abre os olhos para as oportunidades. A criança foi a oportunidade de vida. Então, esta história está no Jesus do Lar. Isso, que é uma maravilha, um lindo livro do Evangelho do Lar. Bom, e aí eu estou adiante nesse canto, termina a mensagem dizendo para ele, não dizendo para nós, o seguinte, que não imagineis, portanto, né? Que para viver em comunhão conosco e para viver sobre as vistas do Senhor, você já precisa dos silicieiros, não é? A gente lembra, né, que antigamente as pessoas se siliciavam, né? Então eram aqueles versinhos, né? Eu peguei, né? Então a gente se siliciava. O cobrado de cinza, não, mais uma vez nos digo, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade. Então, nesse instante em que nós estamos, né, nessa bendita encarnação que nós estamos recebendo, né, como é que nós estamos vivendo? O que a gente precisa para viver harmoniosamente? Né? Então, é esse convite que ela nos faz. E diz assim, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento que possa ofender, né? Ou fazer-se menos semblante do que vos amam e vos dirigem. Então ela aqui está fazendo referência aos nossos familiares, não só encarnados, mas aos desencarnados. Ao nosso anjo guardião. Não é? Todo mundo sabe o nome do seu anjo guardião? Não. Vocês não sabem? Não precisam saber. É o importante, né? É saber que você tem alguém, não é, muito perto de você
começou a sua encarnação. Olha, não é? A Iracema vai. Iracema, olha só. Você vai viver determinadas situações, que algumas você vai achar que são muito difíceis, mas olha só, eu estou aqui do teu lado. Quer dizer, eu estou dizendo Iracema, como eu poderia estar dizendo o nome de todos. Então, eu estou ali do lado. E eu acho que essa é uma das notícias também mais lindas que a doutrina espírita traz para a gente. E aí, um outro trabalho de casa. Tem no livro dos Espíritos um capítulo que fala a respeito dos anjos da guarda. Esse é imprescindível que a gente leia, para que a gente veja, olha gente, mesmo que eu esteja sozinha fisicamente, eu tenho um amigo ou uma amiga, eu não sei quem, mas tem alguém que está perto de mim, e na medida que eu elevo meu pensamento, eu ouço, eu percebo, eu sinto a presença dela ou dele junto de mim. Então, os Espíritos, a Joana está dizendo aqui que a gente seja feliz, mas que nessa felicidade eu posso estar pesando aquilo que realmente me traz felicidade e aquilo que não me traz felicidade. Aí então, a gente, já que a gente está falando a respeito de isolamento, é interessante a gente ver essas questões no livro dos Espíritos. Então, quando a gente está das pessoas que se isolam, e lá naquela pergunta, Kardec questiona o seguinte: o insulamento absoluto é contrário à lei da natureza, quer dizer, eu não quero contato com essa sociedade, eu vou me isolar. Aí, olha só, é contrário à lei da natureza, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam uma sociedade e todos devem concorrer para o progresso, fazendo o quê? Então a gente não vive isolado, né? E aí a questão 768 é a seguinte: Kardec pergunta: procurando a sociedade não fará o homem mais do que obedecer ao sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Os Espíritos dizem o quê? O homem insulado, quer dizer, isolado, isso não é possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o quê? O isolamento. Se enfraquece. A outra questão. Então, a gente vai verificando, na iniciativa que a gente está falando também, quais são as maiores dificuldades da vida de relação. Pode pensar. E aí, a gente, tendo em vista tudo isso, que eu não vivo isolado, e alguém poderia estar perguntando assim, mas peraí, tem gente que se isola para fazer a caridade. Bom, aí é uma coisa. Você se isolou por um determinado tempo para fazer uma caridade. O Haroldo Dutra contou para a gente o seguinte, que quando Allan Kardec estava organizando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se isolou. O espírito, o amigo espiritual, disse para ele: olha só, essa obra é tão séria e ela vai ter uma repercussão tão grande na sociedade que para terminar vai ser necessário você se isolar. E aí então ele disse que nem falou para Meli. Ele disse assim: não vou nem dizer para Meli, vou dizer para Meli que eu preciso me retirar. E ele foi para lá, ele foi se
isolar, mas para quê? Para produzir um grande trabalho, não é? Mas do contrário, não. E aí então, nós precisamos fazer essa criação de espaços de conversa, aproveitar os nossos espaços para conversa proveitosa. Né? O que é uma conversa proveitosa? Eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou começar a dizer que isso está errado, aquilo está errado. Eu pergunto assim, mas o que eu fiz para ajudar aqui, por exemplo, não desse uma coisa errada? Então eu vou estar sempre pensando nisso, né? Então eu vou estabelecer criação de espaços de conversação que envolvem palavras, emoções, o saber escutar. Né? E existem assim aquelas técnicas para que a gente aprenda a escutar, porque vocês já observaram, às vezes a gente está conversando, a pessoa já está respondendo. Então ela não conseguiu escutar aquilo que eu estava realmente querendo dizer. Então eu vou aproveitar e fazer este exercício. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente ia lá no jardim para a gente ouvir. Assim, então eu vou pedir a vocês para vocês, terceiro trabalho de casa. Eu vou pedir a vocês, para vocês fazerem um exercício, de quando vocês estiverem por aqui, vocês vão ficar em silêncio, ouvindo os pássaros. Vocês sabem que tem algumas pessoas que têm tanto essa prática que elas conseguem distinguir, né, o canto de um, o canto de outro. Então a gente vai fazer isso. Olha, eu vou aprender a ouvir e nutrir-se na relação. Lembram que alguém aqui, desde cedo, a gente falou na não, foi na reunião de manhã. Na reunião de manhã, a gente estava falando dessa questão da alimentação. Vocês já viram como é que a gente se alimenta num encontro desse? Quando a gente vai falar de Jesus. Nossa, eu estou saindo aqui, nossa, nas nuvens, eu estou saindo aqui refeito, abastecida. A minha emoção ficou abastecida com as trocas, com as conversas. Eu vou me lembrar da avó do Francisco, eu vou me lembrar da mãe daquela outra nossa companheira, do outro caso, mas eu também vou estar abastecida por causa dessa cúpula espiritual que está aqui, que nos atende, que nos orienta. Não sei se vocês já sentiram alguém passando a mãozinha na cabeça de vocês, não leve a gostar, né? São os espíritos que estão aqui, estão nos ajudando. E aí, os espíritos falam cuidar do coração e vigiar a boca, a fala. Eu tinha uma amiga que dizia assim, olha, o médium psicofônico tem que cuidar muito, porque de vez em quando ele está falando coisa que o outro está querendo que ele fale. Eu disse, ué, mas como eu falei isso? Você falou que o outro. Né? Então, está aí. E a gente pergunta como é que a gente vai estabelecer esse espaço de conversação, como é que a gente vai tocar no coração do outro. Então eu quero que vocês fechem os olhos, só para a gente mudar aqui a tela, todo mundo de olho fechado. Podem abrir.
staff que foi preparado, né? Porque eles queriam uma comunicação com a baleia, né? Não é isso mesmo? E aí, então, o que eles fizeram? A orquestra imitou o som da baleia e ela veio radiosa. Ela, quer dizer, houve a comunicação lá e ela veio, né? Pode fechar. E aí, então, né, a gente vê o seguinte, né? Aquele maestro, ele utilizou uma estrutura e tanto para comunicar-se com alguém. Então, o que a gente vai poder fazer também? A gente também vai procurar ver qual canal de comunicação que a gente tem com o outro e fazer aquilo que a gente puder para a gente estar em contato com ele, estabelecer uma boa relação. E vocês vejam, a baleia ficou feliz, porque alguém estava chamando por ela. Mas os amigos da orquestra também ficaram felizes, porque eles souberam comunicar. Eu queria saber de vocês, a gente está terminando o nosso encontro, né? Antes da gente terminar o encontro, eu queria que a Paula lesse uma coisa aqui, um recadinho que ela recebeu. Isso. São 2 psicografias. Não se pode parar de evoluir, nem que o queiramos, não estagnamos, mesmo ao nos recusarmos a progredir, detendo-nos no caminho. Estamos sendo convidados ao progresso sob o impacto das circunstâncias que se abatem sobre nós quando nos relegamos às forças do acaso. Desta feita, irmãos, é verdadeiro desperdício, diante desta doutrina libertadora, malversar os ensinos que recebemos, como neste momento que ouvimos a nobre Darcy, trabalhadora da causa espírita, da causa da humanidade. Assim, diante dos convites recebidos de forma direta e indireta, nesta 75ª Semana Espírita Macaense, é preciso agir em causa própria, para que, ao nos modificarmos em condutas, em sentires, em pensares, certamente impactemos os inúmeros ambientes em que transitamos, bem como as pessoas com as quais convivemos, estejam elas reencarnadas ou desencarnadas. Não nos cabe mais os infantilismos das primeiras idades, mas sim as atitudes maduras de quem já foi apresentado ao Messias, ao Consolador prometido e aos postulados da doutrina compilados por Kardec. Diante desta oportunidade reencarnatória, tomem então para si os ensinos que lhes são ofertados como as chaves que lhes virão abrir as portas da consciência. Estas, muitas vezes, estão trancadas por nós próprios, temerosos de as abrir e nos depararmos com os conteúdos que não queremos ver, por serem eles parte nossa, a qual devemos tratar com tudo, para este tratamento ser eficaz. Devemos então deitar luz às nossas obscuras partes espirituais para que elas, libertas, possam alçar maiores voos na jornada do evoluir de cada um de nós. Irmãos, não nos detenhamos mais, posto que já perdemos chances outras de sermos o homem de bem que estamos todos construindo há séculos. Vivemos em outros corpos, habitamos outros orbes quiçá, convivemos com outros incontáveis espíritos, falamos outros idiomas, pensamos diversas religiões e também as rejeitamos. Hoje, então, temos o dever de abraçar esta vida como uma experiência de progresso. Outras vidas virão, sim. Entretanto, não nos esqueçamos, o amanhã é fruto de nosso agora, e este amanhã se inicia em milésimos de segundos, a partir deste atual e único momento. Abraços fraternos às terras de Macaé, Erasto. E a outra. Ah, mas que terra querida, essas plagas de Macaé. E este povo, então, de sorriso largo e amplo coração, é com muita alegria que para cá corri, quando o convite recebido para com amigos a doutrina compartilho. E qual minha surpresa quando escuto inebriado que os laços familiares constroem homens de caráter. São memórias queridas, pessoas amadas, que nossos dias preencheram com ensinamentos de vida. E todas elas movidas pela força do amor, essa força matriz criadora do universo de Deus, deste orbe, governado por Jesus, nosso mestre e condutor.
E todos que aqui estamos, envolvidos por esses elos inquebrantáveis, abracemos a oportunidade de por eles sermos conduzidos. Por quem assim nos entregando para o mais alto existencial rumamos, tocados que fomos por Deus nosso Pai. Assim, sem mais tardarmos, ou com passos lentos nos movemos, vamos agora, e que seja sem demora, nossa modificação inicial. E o que estamos a ganhar? Perguntam silentes algumas almas. O progresso incontinente, dentro desta família maior, nos apresentada por Jesus. Despeço-me por hora emocionado que estou, por fazer parte desta evolução por misericórdia divina, que por intercessão do Rabi, nosso irmão. Abraços mineiros, Euríclides Formiga. Quem bom? Euríclides Formiga. Bom, nesse minutinho que nos resta, eu vou perguntar a vocês o seguinte. Nós chegamos aqui às 2 horas, estamos saindo daqui às 5 horas, tivemos 3 horas de convívio, de conversação, de atividades. Então a gente quer saber o seguinte, o que eu estou levando para a minha vida, para a minha casa e para a minha vida. Então eu quero apenas 5 pessoas que se ofereçam para esse fechamento, né, da nossa conversa, porque afinal de contas, o que a gente está levando de tudo aquilo que a gente viu hoje? Primeiro contato. Um minuto, tá? Um minuto. Eu acho que estou levando, nessa lição do Homem Mundo, estou levando uma maneira de conviver melhor com os meus. Um propósito muito sério, muito fino, de fazer as modificações necessárias que preciso fazer para ter harmonia, melhor harmonia no lar. Muito bem. Pode vir. Um minuto. Eu de novo. Darcy, pois é, estando aqui pela manhã, né, na nossa reunião, e agora à tarde, eu acho que é ânimo, né, Inês? A gente tem que ter ânimo, né? Então, é onde a gente se reabastece, né, se alimenta. Esse encontro da Semana Espírita Macaense, que acontece há 75 anos, cada vez que eu paro para pensar, né? Mas a gente se anima e vem buscar conhecimento, alimento e ânimo, porque é muito trabalho e tem que ter boa vontade. Durante o estudo, seus olhos, né? Sentindo, né? Sentindo as ligações do ambiente, né? E eu vi um livro, né, fiz desenho, não sei desenhar. E hoje parecia assim, que tinha muitas pessoas, todo em branco, assim. E aí eu vi um livro, uma pessoa atrás, que apareceu só a cabecinha da pessoa. Aí eu vi depois eu vi um cadeado, né? Você desenhar. Depois eu vi uma vela à luz. Então, eu tive vontade, por causa disso, assim, que eu senti nesse ambiente. Porque, né, a instrução é o conhecimento, né? Através do livro, né? Alguém está nos passando. Eu, na hora, lembrei de Kardec, passando para nós as informações, que são, né, era Jesus, os Espíritos bons. O cadeado somos nós ainda, né? Ainda presos, ainda com as nossas mazelas, e a vela que é a nossa iluminação interior que nós temos, e que nós vamos aos poucos soltando esse cadeado que está fechado. Isso mesmo, ele está fechado, ele fica fechado, mas que há esperança, e eu acho que através desses encontros que a gente vai melhorando, nós vamos nos ajudando, né? E através dessa convivência, nos ajudando. Quantas historinhas a gente já escutou aqui,
para um fortalecer o outro. Porque todos nós temos problemas, mas temos soluções também. Obrigada. Faltam 2 pessoas. Okay? E falta uma pessoa, tá? Boa tarde. Peço desculpas porque tive que chegar às 2 horas e tive que chegar em 2 horas. Abrir os trabalhos, né? Está perdoado. Mas eu pergunto, o que você está levando aqui hoje? Muita alegria, né? Muita alegria com tudo que nós temos aqui há muito tempo, como sempre, e por também pela nossa casa, onde nós trabalhamos, né? Nós estamos fazendo 100 anos, agora, no mês de julho, né? Dia 14 de julho, fez 100 anos do Divino Espírito Santo. Então, eu sei que todos os irmãos já receberam aqui o panfleto, né? E já está sabendo desse recado, né? Mas eu vim para falar sobre isso pela nossa satisfação, nossa alegria de estarmos comemorando esses 100 anos e até com aquela informação muito bonita que o nosso irmão preparou, né? 100 anos a serviço do Espiritismo. A União Espírita Macaense homenageia o Grupo Espírita Divino Espírito Santo pelo conteúdo, pelo centenário de fundação dessa oficina de paz. Reconhecemos o trabalho luminoso dessa casa, que desbravou os caminhos da doutrina consoladora em nossa região. Então, isso nos traz muita alegria, nós ficamos muito satisfeitos, muito alegres, sabendo, e peço desculpa à senhora Keila por ter tocado a Marina, e agradecer a todos que sempre nos colaborou com a gente para que a nossa casa fizesse 100 anos. Tá? Além da nossa casa, aqui na rua Pedro Manuel, número 91, nós temos uma outra lá na fronteira, lá na Barra, fronteira, e as irmãs fazem trabalho com as crianças, né? Trabalho com os tratamentos, outros trabalhos lá. Muito trabalho, poucos trabalhadores, né? Igual escolhi muito cedo, conversamos aqui. Mas de qualquer jeito, nós agradecemos a todos e nós temos muitas alegrias, e a todos, quando o nosso irmão apresentou, nós temos aqui, todos ficaram muito contentes, né? Obrigada. Bom, minha gente, os 5 já falaram? Não faltou. Só para dizer que a gente vai levar. A gente vai levar sempre, né, esses ensinamentos de textos que passaram por aqui, assim, nossa aula, coração, mas é dizer que ela recordou realmente de que a gente veio, a nossa reencarnação, né, encarnamos para progredir. Você bem memorou ali do progresso. E para progredir em 2 vertentes. O nosso progresso individual, de cada um de nós, mas a gente não progride sozinho mesmo não. E o nosso progresso no caldo social, né, na sociedade. Porque os Espíritos nos dizem para ajudar na obra da criação. E a obra da criação é tudo isso que está aqui, que a gente lá atrás ajudou a complicar, muitas das vezes continuamos complicando e temos que ajudar a melhorar. E a gente se melhorando, a gente vai com certeza, com o nosso exemplo e ajudando a melhorar essa humanidade. Então, Nácio, tenho certeza que foi assim, você fez muito bem e nós também vamos levar essa missão de amor. E agradecemos juntos.